10 dicas de como produzir hortaliças no verão e com muita qualidade. Dica número 1, variedade. Escolher a variedade propícia para essa época do ano é muito importante. E não dá pra gente continuar com todas aquelas variedades de inverno. Não são tão boas para o verão, justamente porque o verão, o próprio calor já acelera o crescimento das verduras. E essa precocidade traz aquele amargor, pendoamento, o envelhecimento precoce da planta. Tem também a questão das resistências para o verão. A maioria das variedades do verão já vem com as resistências a certas deficiências que ocorrem nessa época, como por exemplo a Tip Burn, a queima de borda que dá nas alfaces por deficiência de cálcio. Então presta atenção nas variedades. Segunda dica, plantio. Já escolheu a variedade correta que vai bem agora no verão? Então agora é hora de tomar cuidado na forma de plantar, de colocar as mudinhas na terra. Primeiro passo, certifique-se ali de que aquelas bandejas de muda estejam bem molhadas, que não tenha substrato seco. Você tem que tomar cuidado também na hora de transplantar para que não fique o substrato exposto. No inverno vai bem desse jeito também, só que no verão é importante que o substrato esteja coberto para que ele acumule mais água e não corra o risco da mudinha secar antes mesmo do enraizamento. Outro cuidado que você tem que ter é para não jogar a terra por cima daquele olhinho ali no meio da planta, porque isso vai fazer com que atrapalhe o desenvolvimento de novas folhas. Sem falar que você tem que tomar muito cuidado com o horário de transplante. Escolha a parte da manhã ou o finalzinho da tarde, onde as temperaturas são mais amenas, para que a planta já pegue com resistência. Dica número 3, espaçamento. Não tente rentabilizar na sua horta diminuindo o espaçamento das verduras. Isso na verdade vai te trazer prejuízo. Já vi muita gente errando produção e no final das contas a gente foi ver, não era falta de adubação, nada, era espaçamento. O espaçamento ideal deve ser cumprido, principalmente agora no verão. As plantas elas precisam respirar, tomar a água ali que foi colocada no solo, ter espaço para crescer as folhas e também não ficar relando alface com alface, porque qualquer probleminha que dê no verão, elas não passam transmissão uma para outra. Então espaçamento aqui de pelo menos 40 centímetros entre os alfaces e cheiro verde aí, dependendo do cheiro verde, de 20 a 30 centímetros, tá? Não tenta economizar, não. Quarta dica e mais importante, irrigação. No verão as plantas precisam de muita água. O calor já é extremo aqui, ó, na temperatura ambiente, e na terra ele é maior ainda. Então a terra precisa estar sempre com umidade. É importante também que o canteiro esteja bem alto e a terra esteja bem descompactada, para que a planta respire bem também. O ar nas plantas também é muito importante. Muita gente mesmo perde produção no verão por irrigação incorreta, por falta de irrigação. Muita gente nos manda foto de plantio com plantinha ali, um verde mais claro, falando que a planta tá amarga. E gente, é sim, o problema é a irrigação. Então tem que tomar cuidado com esse passo aí. E é importante frisar que nas mudinhas mais novinhas, assim como essa, ó, até chegar nesse ponto aqui, que são lá seus 15 dias, precisam de mais água, porque elas ainda não desenvolveram bem o sistema radicular e elas ainda não fizeram esse chapéuzinho aqui, ó, essa copinha onde segura a água, mantém água no talo da planta. Então até esse período aqui, ainda mais cuidado. Em média, de 2 a 3 irrigações, principalmente até chegar nesse ponto aqui. De manhã, no meio do dia e no meio da tarde. Por quê? Para manter a terra fresca também e para manter a planta sempre com água ali no enraizamento dela. Quinta dica, adubação de solo fracionada. Não faça tudo numa adubação só. Fez a adubação de plantio na hora do transplante ou antes do transplante, na hora de fazer a adubação de cobertura, fracione essa adubação. A mesma adubação que você iria usar de uma só vez, teu agrônomo indicou aí, fracione ela em 2 ou 3 aplicações. Pode ser semanalmente, pode ser a cada 10 dias. Por quê? Porque as plantas sofrem mais no verão. Então dar esse alimento para elas mais vezes durante o ciclo é ideal, até porque uma horta ela fica irrigando por mais tempo e aquele adubo fica ali diluindo e os nutrientes sendo liberados. Sexta dica, adubação foliar. Gente, a adubação foliar não substitui a adubação de solo de jeito nenhum, mas é um excelente complemento para o verão. Por quê?
No verão, as plantas lutam para sobreviver. As plantas passam por estresse por conta da alta temperatura e muitas vezes aquele adubo que você já aplicou ali no solo e tem disponível ali, não consegue chegar até as folhas mais novas. E é aí que a adubação foliar vai te auxiliar, vai entregar de forma precisa o complemento para essa adubação, não substituição, e sim complemento. Como o exemplo que nós utilizamos e já mostramos em alguns vídeos aí, aminoácidos, cálcio, boro, tem muitos nutrientes que auxiliam o desenvolvimento da planta na adubação via foliar e é excelente. Nós aumentamos muito a produção aqui de uns anos para cá, onde nós otimizamos ali o uso desses produtos. Sétima dica, prevenção. Melhor prevenir do que remediar. Quem já não escutou isso, né, gente? É muita verdade numa horta, tá? Principalmente se você quer evitar usar defensivo, usar produto que combate as doenças. Então é melhor prevenir as doenças. Ainda mais no verão. Sabe aquele trips, aquele bichinho pequenininho, chega, a gente nem vê, mas que no calorzão infesta muitas hortas por aí. Ele adora o tempo seco. Faltou a água, deu uma leve deficiência nas suas verduras, ele tende a aparecer por aí. E para evitar isso, o que a gente faz? Óleo de ninho. Só evita trips? Não, evita outros possíveis insetinhos que possam atacar nessa época também. E tem também os fungos e aqueles bichinhos que a gente não consegue ver. Então usar um cobre como preventivo, que é liberado até para a maioria do Brasil aí no orgânico, né? Pode ser usado também para prevenir, como por exemplo a alternária, que é uma doença de solo que aparece muito nessa época. Lembrar também da calda bordaleza, né? Que tem o cálcio ali, calda sulfocáustica que o pessoal fala, que também vai ajudar bastante nessa prevenção e é liberada no orgânico. E quando usar esses preventivos depende muito. Deu uma colheita de soja ali do vizinho, a gente já passa. Deu um estresse, um pequeno estresse na planta, a gente já passa também, tá? Então pode ser toda semana, quinzenal, depende muito, mas não deixa de aplicar. Oitava dica, capina. Muita gente pergunta, mas como que vocês conseguem capinar e manter essa horta limpa? Tem jeito de produzir ainda sem o mulch? Gente, é muito simples. É só fazer a capina no momento certo e fazer ela num determinado tempo. Por exemplo, dá uma olhada nesses almeirãozinhos aqui, ó. Essa aqui é a última fase do ciclo que eu vou passar essa enxada no meio deles. Por quê? Acima disso aqui, o enraizamento dessa planta tende a estar bem expandido já. Então não é interessante eu passar enxada. Se você alongar a capina, se o almeirão tá maior que isso, tem mato no meio, não tem uma situação aqui para mostrar para vocês. Mas caso isso aconteça, você não vai lá puxar aquele mato. Se você puxar aquele mato, você vai danificar a raiz da sua planta. Então você vai pegar uma faquinha ali ou uma tesoura e vai cortar aquele mato e tirar para fora, tá? Sem falar que esse tempo em que o mato já cresceu já foi prejudicial para sua planta, já roubou nutrientes da planta, já tirou um pouquinho daquilo que tem no solo ali que está disponível para sua planta. Então é um passo muito importante. E a nona dica é colheita. Ju, mas tem segredinho até nisso no verão? Gente, até que tem, viu? Ó, como por exemplo a salsa é uma das culturas que eu já vou mostrar para vocês um jeitinho certo de colher no verão. O restante das hortaliças, como é o caso dos alfaces e demais folhosas, você pode colher tanto no período mais fresco do dia, logo pela manhã, ou você pode fazer como nós, colher à tarde no sol quente, mas depois de irrigar. Importante, para a hora que você colher, a planta não murchar tão rapidamente, tá? Mas vamos falar da salsinha, que é uma dificuldade aí no verão que muita gente faz errado. Ó, na hora de colher, não corte muito rente à terra aqui, ó. Puxe todos os raminhos da salsa e corte de 3 a 4 dedos aqui, ó. Corte aqui, tá? Não corte tão para baixo, porque senão a salsa não vai ter força para rebrotar e voltar a crescer. No inverno até que isso não faz tanta diferença, mas no verão, cortou baixinho, morreu a salsa. Os brotinhos ficaram no meio, ela continua se desenvolvendo, ali ó, 4 dedos mais ou menos, e vem brotando lindamente, né? Isso aí. 10ª e última dica, descanso de solo e rotação de cultura. É muito importante essas regrinhas aí para que você tenha boa produção no verão, que seu solo descanse bem, que você não deixe resíduos orgânicos se decompondo ali nessa terra, que isso vai atrapalhar a sua produção, e você faça a rotação de cultura. Por exemplo, tirei uma salsa, vou plantar uma americana, uma alface crespa, você vai ver a diferença da qualidade dos produtos. Tirei uma rúcula, vou plantar um alface, ou seja,
plantas de famílias diferentes, para que você consiga colher com qualidade e que você trabalhe bem as enzimas do seu solo. Sobre o descanso de solo, mesmo que você produza bastante, não tenha muito espaço, muito tempo, é importante que você deixe o solo descansando ali por pelo menos uma semana, sem irrigação e sem matéria orgânica incorporada no meio dele, para que você consiga deixar esse solo limpo, sem resíduos orgânicos que vão atrapalhar a sua produção ali. Se o resíduo orgânico estiver decomposto, ele é sempre benéfico. Se o resíduo orgânico estiver se decompondo, ele vai atrapalhar o desenvolvimento da sua planta. É com esse pôr do sol maravilhoso que a gente despede de vocês. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, galera, e até o próximo.